O vídeo a seguir contém conteúdo retirado de fóruns e comunidades das maiores redes sociais. Pedimos cautela. Se você também passou por experiências sobrenaturais, nos conte nos comentários que sua vivência pode vir a aparecer aqui também. Meu nome é Rafael. Eu tinha 28 anos quando comecei a trabalhar como vigilante noturno em uma fábrica. Trabalho bem pago, turno simples, apenas ficar acordado monitorando câmeras. Peguei a chave na primeira noite com um supervisor. Ele me mostrou o painel, me explicou o procedimento. Olhou nos meus olhos de forma estranha e disse: "Você consegue ficar acordado a noite toda?" Respondi que sim. Ele não respondeu nada, apenas saiu. Primeira semana foi normal. As máquinas fazem barulho constante. Barulho que é quase como música quando você está acordado ouvindo. Barulho que penetra nos ouvidos. Barulho que não para nunca. As câmeras mostram corredores vazios, linhas de produção, sem operários, prédio inteiro, que é apenas espaço vazio esperando volta do dia. Eu sentava na sala de segurança, bebia café que esfriava, olhava para câmeras, olhava para câmeras, olhava para câmeras. Segunda noite foi quando comecei a sentir que algo estava errado. Não era algo que pudesse descrever. Era a sensação de que não estava sozinho. Sensação que toda pessoa conhece. Aquela sensação quando você está em quarto vazio, mas sente que alguém está observando. Aquela sensação que coloca cada músculo em tensão. Aquela sensação que faz teu corpo querer correr, mas mente diz para não ser estúpido. Fiz ronda. Caminhei pelos corredores. Cada passo ecoava. Cada som que eu fazia parecia muito alto. Parecia como se tudo estivesse observando meus movimentos. Não havia ninguém. Corredores estavam vazios, não havia sinal de vida. Mas sensação continuava. Aquela sensação permanecia mesmo depois que voltei para câmeras. Terceira noite foi quando notei que estava frio demais. Fábrica é sempre fria. Máquinas esquentam e ar-condicionado trabalha constantemente. Frio é normal. Frio é esperado. Mas aquela noite, em certos corredores, era como se o congelador tivesse sido ligado. Respiração minha virou vapor. Casaco que vestiria deveria ter vindo. Dedos começaram a congelar, mesmo dentro de bolso. Fui para corredor leste. Frio lá era quase impossível. Quase parecia que sentia respiração fria no rosto. Quase parecia que ar estava sendo sugado para algum lugar. Voltei rápido. Pelas próximas noites, frio se tornou padrão. Virou como se o prédio inteiro estivesse congelando gradualmente. Virou como se a temperatura baixasse um pouco cada noite. Uma semana depois, comecei a notar coisas fora de lugar. Primeira noite, uma caneta que deixei na mesa estava no chão. Pensei que havia caído. Coloquei novamente na mesa. Noite seguinte, estava no chão novamente. Desta vez, longe da mesa. Estava embaixo de cadeira diferente. Como se alguém tivesse pegado e jogado. Depois foi xícara. Depois foi uma pasta. Depois foi a cadeira inteira que estava de frente para câmeras. Quando cheguei, estava virada para a parede. Quando voltei de ronda, supervisor, quando perguntei, disse: "Provavelmente você mesmo moveu." Mas eu não havia movido. Eu sabia que não havia movido. Eu passava as mãos onde as coisas estavam e não havia nada ali. Uma noite, documento que eu havia deixado bem organizado sobre mesa estava rasgado. Não era rasgão simples. Era como se alguém tivesse pego o papel e rasgado com ódio, com força real, com intenção de destruir. Fui procurar nos corredores. Não havia ninguém. Terceira semana foi quando a vi pela primeira vez. Estava na câmera do corredor norte. Mulher, cabelo longo, caminhando entre máquinas. Caminhando lentamente, caminhando como se soubesse exatamente aonde ia. Levantei da cadeira, tão rápido, que quase caí. Saí correndo para o corredor norte. Meu coração estava acelerado. Minha respiração estava ofegante. Cada músculo do meu corpo estava tenso. O corredor estava vazio, frio demais para suportar, vazio demais para ser real. Voltei para câmeras. Ela estava lá, na câmera do corredor leste agora.
passando entre máquinas, ainda caminhando daquele jeito lento, ainda daquele jeito como se flotasse. Corri de novo, corredor vazio novamente. Cada vez que chegava em um lugar, ela já estava em outro. Depois parou de aparecer nas câmeras também. Noites seguintes, ela aparecia a toda hora, sempre nas câmeras, nunca quando eu procurava pessoalmente. 2 da manhã, câmera norte, mostrava ela passando. Eu corria. Nada. Câmera leste, ela estava ali de novo. Eu corria novamente. Nada. Depois em câmera sul. Depois câmera central. Depois a câmera atrás da sala de segurança. Eu estava acelerado o tempo todo, correndo, procurando, nunca encontrando nada além de vazio e frio. Uma noite, olhei para a câmera do corredor norte e ela estava parada, não caminhando. Parada, olhando diretamente para a câmera, olhando para mim. Ou pelo menos era como se estivesse olhando. Fiz a ronda mais rápida que consegui. Liguei todas as luzes. Chamei por ninguém. Procurei em cada canto. Cada vez que chegava em um lugar, era como se ela soubesse. Porque quando voltei para câmeras, ela estava no corredor sul, olhando diretamente para a câmera novamente. Esperando que eu a procurasse. Esperando que eu corresse novamente. Então parou de estar apenas nas câmeras. Uma noite estava fazendo ronda. Estava no corredor leste quando senti aquela sensação novamente. Aquela sensação de ser observado. Mas desta vez era diferente. Desta vez era presença. Presença física quase. Virei. E ela estava ali. Não era sombra nas câmeras. Era coisa real. Mulher com cabelo muito longo, pele pálida. Rosto que era como se estivesse embaçado, como se eu não conseguisse focar na fisionomia, como se meu cérebro recusasse processar o que via. Abri a boca, nenhum som saiu. Ela me olhou e frio aumentou. Frio que era antes, era nada comparado. Frio que congelava o ueye, frio que fazia dentes baterem tanto que doía a mandíbula. Ela caminhava em minha direção. Comecei a caminhar para trás. Caminhava rápido. Ela caminhava na minha velocidade. Sempre mesma distância. Sempre olhando. Virei e comecei a correr. Corri para a sala de segurança. Corri tão rápido que quase caí em degraus. Tranquei porta, apertei botão de alarme. Ela apareceu do lado de fora do vidro. Ainda olhando. Ainda esperando. Fiquei naquela sala. Não sai. Não me movi. Apenas fiquei lá. Observando ela, observando eu, até nascer do sol. Próxima noite, tentei não ir. Tentei falar para o supervisor que não conseguia trabalhar. Falei que algo estava errado. Falei que algo não era normal. Supervisor ouviu tudo. Supervisor pediu para eu vir. Supervisor me ofereceu aumento de salário. Supervisor disse que era apenas psicológico, que cansaço noturno causa alucinações. Que eu era mais forte que imaginação. Voltei aquela noite, porque precisava do dinheiro, porque tentei convencer a mim mesmo que havia imaginado. Ela estava esperando. Desta vez, não esperou eu correr. Desta vez entrou na sala de segurança, como se vidro não existisse, como se fechadura não tivesse importância. Simplesmente estava ali. O frio que ela carregava fez meu respiro parar de novo. Fez as câmeras piscarem, fez a eletricidade da sala fraquear. Ela levantou mão em minha direção. Não para tocar, para apontar, como se estivesse dizendo: você deveria ter saído quando teve chance. Sai daquela sala como se o prédio estivesse pegando fogo. Corri para a portaria, abri porta com chave. Saí para a noite fria e não voltei nunca mais. Liguei para o supervisor no dia seguinte. Disse que não ia voltar. Disse que pedia conta imediatamente. Disse que ele precisava contratar outro porque eu não aguentava mais. Supervisor respondeu de forma calma, como se esperasse aquela ligação, como se soubesse que eu duraria 3 meses no máximo. Disse: eu aviso a próximo, como avisei para você, e ele provavelmente também não vai durar. Perguntei por quê. Perguntei o que era aquela mulher. Ele respondeu: ela estava lá, antes da fábrica existir. Ela vai estar lá depois que fábrica virar pó. Ela come a solidão dos homens que trabalham à noite. Desligou o telefone. Agora não consigo trabalhar à noite.
Agora não consigo ficar sozinho no escuro. Agora não consigo ouvir máquinas funcionando, sem sentir que algo está muito perto de mim, porque algo em mim ficou lá. Algo em mim sabe que ela continua esperando, que ela continua procurando vigilantes novos, que ela continua comendo a solidão e o medo. E um dia ela vai encontrar alguém que não vai correr. Esse testemunho foi coletado de fóruns e comunidades das maiores redes sociais. Os nomes foram modificados para manter os envolvidos em anonimato.